para aqueles que não me conhecem, meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, tá? Presto assistência técnicas para produtores de frutas e hortaliças, para esse mundão afora, né? Eu sou nascida no estado de São Paulo, mas eu trabalho onde houver necessidade, tá? Tendo a necessidade do agricultor ou agricultora, no caso o empresário rural ou a empresária rural, da minha ajuda, estamos aqui para contribuir. Lembrando que a minha formação não está especificamente só no campo, só na produção em si. Não, pelo contrário, a minha formação ela também acaba tendo uma participação em toda a gestão de negócio que o produtor precisa, porque nós, como engenheiros agrônomos, no meu caso, engenheira agrônoma, temos a responsabilidade de auxiliar na produção, auxiliar na qualidade do produto, auxiliar na comercialização, tá? Por quê? Porque um agricultor ele não tem muitas vezes condição financeira para ter um especialista para cada setor que eu falei para vocês, tá? E dentro da faculdade nós temos então todo o suporte basal, né? Ou seja, a base de todo o suporte de conhecimento para nos dar condição de fazer isso, para ajudar o produtor e a produtora, o agricultor, a agricultura no campo, certo? E aí eu venho tratar uma parte também que acontece que é muito importante para toda a cadeia, né, de produção de alimentos frescos do campo, que no caso é frutas e hortaliças, né? E tem uma participação muito importante também, que nada mais é do que o consumidor final, que é aquele que compra, tá? Eu não venho aqui falar nada mais do que a realidade do que se passa no campo. Na verdade, eu acho que eu venho aqui mais para informar aquelas pessoas que não estão no dia a dia. Mesmo porque a produção é muitas vezes voltada para o interior, né? Para as grandes cidades, grandes metrópoles, grandes capitais ou as capitais de cada estado desse Brasilzão, é, o contato com o meio rural não é tão íntimo, não é muito próximo, né? Nós temos uma certa noção, né, da cidade, do como é. Ah, o produtor ele passa debaixo de sol, de chuva, é muito complicado, né? A vida dele Muitas pessoas também têm aquela imagem de que o agricultor, né, o produtor rural é aquela pessoa que meio caipira, né, meio ultrapassado, não é muito ligado em tecnologia. Só que eu vou confessar a vocês, hoje em dia está mudando muito isso, tá? O domínio da internet no meio rural está aumentando muito, porque muitas vezes por dois motivos, né? Ou porque o produtor não tem uma torre de celular que possa se comunicar, às vezes com a própria família, né? E aí depende exclusivamente da internet para poder falar com o mundo lá fora, tá? Então nisso já não podem mais falar que eles não estão tão antenados. Existe aqueles que têm dificuldade de mexer no celular, aí é outra coisa. Mas o Zap Zap ou o WhatsApp, como muitos falam, todo mundo tem, né? Tirando algumas exceções, mas todos têm. Então, eu, no caso, quando eu vou para uma propriedade, né, prestar assistência técnica, eu não chego assim de sopetão. Sempre aviso antes. Então, eles têm esse acesso, né? Se não a pessoa especificamente que está ali, que no caso vamos supor é o dono do sítio, mas um filho, uma filha, um vizinho, sempre tem como se comunicar, tá? Então nesse ponto, o pessoal da cidade já pode esquecer que a internet chegou no campo, não da forma que a gente gostaria, né? Mas tá ali, tá caminhando pouco a pouco,
aos trancos e barrancos, mas está indo, né? O agricultor não é mais aquele personagem que não fala nada, que não tem conhecimento, pelo contrário, aqueles que realmente têm sucesso na produção de fruta e hortaliça, eles são muito antenados, gente, né? Eles são curiosos, né? E eu percebo isso quando eu vou no sítio desse tipo de pessoas e eles tentam aproveitar do meu conhecimento e eu acho isso ótimo, porque eu tô lá para isso, né? Para ajudá-los, não só pontualmente, mas em todo o leque. Como já mencionei para vocês em outros vídeos, quando eu chego numa propriedade, eu não vou focando só num problema. Não, nós, no meu caso, né, eu entro na propriedade e olho aquilo como um todo, porque quer queira ou não, eu tenho que ver envolvimento com o solo, água, vegetação, se tem, se tem, como fala, inclinação, ou seja, se o terreno é plano, ou ele tem um morro abaixo, um morro acima, sabe? Se tem água perto, se não tem, se tem irrigação, se não tem, sabe? Se teve algum plantio anterior, um monte de coisa nós vemos quando chegamos no campo. Então, assim, não é uma coisa muito tranquila e fácil de fazer, como muitas pessoas pensam, né? Então, assim, é, nesse meio rural, as coisas estão chegando. E aí, como eu falei, tem produtores que perguntam, e até sempre falo para eles, faz, gente, eu prefiro que vocês me sugam até a última gotinha. Por quê? Quando nós temos dúvida no momento de fazer um manejo, um tracto cultural, um plantio, uma adubação, qualquer coisa, existe uma possibilidade de dar errado. Por quê? Porque às vezes fica em dúvida, aí não sabe se está certo ou não, aí de repente vai para outro caminho, ou pergunta para o vizinho, pergunta para fulano, para ciclano, e assim vai. Então é melhor, eu sempre deixo em aberto, tá? Me perguntem, entrem em contato comigo. Não fiquem com dúvida. Não façam algo que não saibam o que está fazendo. E os agricultores são curiosos. Eles querem saber como que é, né? Eles querem aprender. E se eles saberem, eu aprendo com eles. Todas as vezes, um troca com o outro conhecimento, né? E é assim que acontece. Então, assim, as pessoas que não fazem parte do meio rural, eles têm que entender que o agricultor não é mais aquele personagemzinho, como já falei, de revistinha, do Chico Bento, que fala uai, que fica com um pedaço de paia ou de capim na boca, tá? Que não sabe mexer em tecnologia. Pelo contrário, tá? Pelo contrário, existe máquinas agrícolas que é muito mais caro que carro de luxo, tá? E existe infraestrutura no campo que é muito mais caro que mansão. Então, o campo não é esse lugarzinho, um paiolzinho de lata em cima de um pedaço de tábua para poder armazenar grão. Pelo contrário, nós somos os campeões de exportação de alimento, né? Claro que em diferentes categorias, então a gente não pode denominar o produtor e o agricultor brasileiro como qualquer um. Até mesmo os pequenos, eles procuram se aperfeiçoar. Eles têm muita dificuldade de dinheiro para melhorar cada vez mais, mas eles sabem aonde eles querem chegar e para isso eles buscam conhecimento.